Eu disse ao meu namorado que façamos um jogo durante a intimidade. Ele se emocionou, então lhe expliquei a temática. A ideia é que ambos fingíssemos que ele era seu melhor amigo, o musculoso que vai à academia diariamente. Mas quando lhe expliquei, ele não pareceu gostar. Por que será? Eu sempre me dediquei por inteiro para manter o nosso relacionamento impecável ao longo desses quase 2 anos, cuidando de cada detalhe da nossa rotina com um zelo que poucas mulheres teriam paciência de manter. O Mateu, meu namorado, sempre foi um homem doce, extremamente prestativo e atento a tudo o que eu precisava no dia a dia. Nós construímos uma convivência muito estável e bonita, daquelas em que qualquer pessoa de fora juraria que tínhamos o par perfeito diante dos olhos. No entanto, com o passar dos meses, essa doçura excessiva começou a se transformar em uma passividade irritante que tirava qualquer faísca da nossa vida a dois. Ele simplesmente não tinha iniciativa, aceitava tudo sem questionar e carregava uma postura apagada que começou a me incomodar profundamente. Para piorar o contraste, o melhor amigo de infância dele, o César, é exatamente o oposto em todos os sentidos visuais e comportamentais. O César treina pesado todo santo dia, tem ombros largos, costas imponentes e uma presença física que preenche qualquer ambiente em que entra. Toda vez que saíamos em casal ou marcávamos um almoço de domingo, era inevitável notar a diferença gritante entre a postura dominante do amigo e o jeito encolhido do meu namorado. O Mateu tem uma compleição física excessivamente magra, usa roupas que parecem sobrar no corpo e quase pede licença para existir quando está conversando. Qualquer mulher com um pingo de bom gosto e noção estética perceberia que faltava uma pegada mais firme e imponente naquela dinâmica. Eu comecei a me sentir muito frustrada na nossa intimidade, porque parecia que eu estava dividindo a cama com alguém que tinha medo de demonstrar virilidade. O sexo com o Mateu foi virando uma rotina morna, protocolar e sem grandes emoções, algo que me deixava cada vez mais entediada e insatisfeita. Eu merecia sentir aquele frio na barriga e aquela intensidade que a gente vê em casais apaixonados e cheios de atração física genuína. Na minha cabeça, eu não tinha a menor intenção de trair ninguém nem de buscar nada fora de casa, porque prezo pela lealdade. Eu apenas achava que cabia a mim, como mulher madura e decidida, tomar as rédeas da situação e encontrar uma solução criativa para reacender o fogo do nosso quarto. Passei a observar com muita atenção os trejeitos do César nos nossos encontros casuais, prestando atenção no tom de voz rouco que ele usa e na segurança com que ele se posiciona. O César tem até um apelido característico que todo mundo do círculo usa quando ele está no modo focado nos treinos, algo que exala uma autoridade muito natural. Eu pensava comigo mesma que se o Mateu apenas absorvesse 1/10 daquela energia máscula, o nosso relacionamento subiria para outro nível de perfeição. Era óbvio que o meu namorado precisava de um empurrãozinho lúdico, uma espécie de estímulo guiado para destravar aquele lado que ele mantinha adormecido. Eu estava disposta a ser generosa e ensinar o caminho das pedras sem nenhum tipo de julgamento maldoso. Decidi preparar uma noite absolutamente inesquecível no meu apartamento para colocar a minha ideia brilhante em prática de forma acolhedora e sensual. Passei a tarde inteira limpando o ambiente, espalhei velas aromáticas de baunilha pelos cantos do quarto e coloquei lençóis novos de fios nobres na cama. Fui até uma loja de lingerie caríssima e comprei um conjunto de renda preta deslumbrante, pensado exclusivamente para valorizar as minhas curvas e deixá-lo sem fôlego. Eu queria criar uma atmosfera de cinema, onde ele se sentisse o homem mais sortudo do planeta antes de receber a minha sugestão especial. Afinal de contas, todo o meu esforço era uma prova viva de quanto eu ainda queria fazer aquela química dar certo entre nós dois. Quando o Mateu chegou do trabalho e entrou no quarto, os olhos dele brilharam instantaneamente ao me ver produzida daquela maneira. Ele sorriu surpreso, tirou os sapatos devagar e veio me abraçar pela cintura, dizendo o quanto eu estava linda e maravilhosa naquela noite. O clima esquentou rapidamente com carícias e beijos no pescoço, e ele parecia visivelmente empolgado, achando que ganharia um agrado sem precedentes na nossa cama. Ele estava completamente entregue ao momento, relaxado e feliz, exatamente no ponto em que qualquer pessoa sensata estaria aberta a novas experiências e brincadeiras picantes. Era o momento perfeito para introduzir a dinâmica que salvaria a nossa vida íntima do marasmo. Apoiei as mãos no peito magro dele, olhei bem fundo nos seus olhos com um sorriso misterioso e comecei a explicar a temática do nosso jogo de interpretação. Disse a ele que para apimentar a nossa rotina e destravar a nossa atração, nós fingiríamos naquela noite que ele era o César. Pedi para ele engrossar a voz, usar o mesmo apelido de academia que o amigo usa e me segurar na cama com aquela virilidade imponente de quem treina pesado todos os dias.
Eu deixei muito claro que era apenas uma fantasia mental para aumentar o ritmo da transa. Uma brincadeira estimulante entre quatro paredes para ver a nossa química decolar. Falei com total naturalidade e entusiasmo, esperando que ele risse da proposta e entrasse no personagem com garra para me impressionar. No mesmo segundo em que terminei de pronunciar as instruções, o Mateu congelou completamente embaixo das minhas mãos como se tivesse levado um soco no estômago. O brilho no rosto dele sumiu de repente, dando lugar a uma expressão pálida, vazia e de puro enterro, algo totalmente desmedido para a leveza do momento. Ele se afastou do meu toque de maneira brusca, sentou-se na beirada do colchão e ficou olhando fixamente para o chão por quase um minuto inteiro sem emitir um único som. Tentei tocar no ombro dele e amenizar a situação dizendo que era só uma brincadeira inocente, mas ele simplesmente puxou o braço com uma rigidez assustadora. A reação dele foi tão desproporcional que parecia que o mundo dele tinha desabado por conta de uma simples fantasia de casal. Sem abrir a boca para dizer uma única palavra, o Mateu se levantou da cama com uma lentidão teatral e começou a catar as próprias roupas espalhadas pelo chão do quarto. Ele vestiu a calça jeans, calçou os tênis sem nem amarrar direito os cadarços e colocou a camisa de trabalho com as mãos visivelmente trêmulas. Eu permaneci sentada no meio dos lençóis, usando a minha melhor lingerie e cercada por velas acesas, completamente chocada com aquele espetáculo infantil e desnecessário. Perguntei em tom firme o que estava acontecendo e se ele realmente ia estragar um momento tão planejado por pura bobagem, mas ele apenas me deu as costas. Ele caminhou até o corredor, abriu a porta do apartamento e a bateu com tanta força que o barulho ecoou pela casa inteira. Fiquei deitada na cama por horas a fio, fervendo de pura indignação com a postura ingrata e covarde que ele decidiu adotar. Em vez de valorizar o fato de que eu passei horas me arrumando e buscando uma alternativa para melhorar a nossa intimidade, ele preferiu bancar o ofendido e armar uma cena digna de novela mexicana. Eu não propus nada de outro mundo, não chamei ninguém para a cama e nem cometi nenhum crime moral. Foi apenas uma sugestão lúdica para tirar o relacionamento do tédio. A incapacidade dele de lidar com uma crítica construtiva velada e a sua fragilidade absurda diante de uma fantasia boba conseguiram arruinar uma noite perfeita. É inacreditável como certos homens preferem fugir e se vitimizar a encarar um desafio para evoluir como parceiros. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: parabéns, você conseguiu a proeza de pedir pro seu namorado encarnar a voz, os músculos e o apelido do melhor amigo de infância dele na cama e ainda teve a audácia de achar que ele ia achar um barato ser humilhado com vela aromática de fundo. Resposta da OP. Engraçado como vocês adoram distorcer as coisas para pintar a mulher como vilã, sendo que era apenas uma fantasia mental sem nenhum contato físico com terceiros. O Mateu teve uma reação infantil e insegura diante de um simples estímulo lúdico que eu propus com a melhor das intenções para ajudar o desempenho dele. Usuário Anônimo 2 diz: ficou ofendida com a ingratidão dele? Imagina que maravilha se ele comprasse uma peruca, colocasse uma lingerie e pedisse para você gemer o nome da sua melhor amiga enquanto finge que tem o corpo dela para ver se o sexo presta. Resposta da OP. Essa sua comparação é completamente descabida e desonesta. Até porque eu estava dando a ele a oportunidade de assumir uma postura de liderança e força na cama que ele nunca teve coragem de demonstrar sozinho. O problema não foi a ideia, foi o ego frágil dele que não aguenta a verdade. Atualização 1. Já se passaram 24 horas desde a minha última postagem, e o nível de drama desnecessário que o Mateu está fazendo só consegue aumentar a minha revolta. Eu passei o dia inteiro esperando uma ligação decente ou uma mensagem madura dele pedindo desculpas pelo chilique da noite anterior, mas recebi apenas um silêncio covarde e ensurdecedor. Em vez de reconhecer que estragou tudo o que planejei com tanto cuidado e carinho, ele preferiu se fechar em uma postura de mártir como se tivesse sido a pessoa mais injustiçada da face da terra. Fiquei no meu trabalho repensando cada detalhe e cheguei à conclusão óbvia de que a culpa por esse mal-estar não era minha, e sim da falta crônica de iniciativa dele para mudar de vida. Para quebrar esse ciclo ridículo de autopiedade e mostrar que eu estava disposta a ajudá-lo na prática a superar essa imagem frágil, decidi agir de maneira proativa durante a minha pausa do almoço. Fui até uma loja esportiva conceituada no centro comercial e procurei a seção masculina de treinamento pesado. Comprei 3 regatas cavadas exatamente no mesmo estilo e na mesma cor escura que o César sempre usa para puxar ferro e exibir os ombros desenvolvidos. Gastei o meu próprio dinheiro sem pestanejar, pensando que aquilo serviria como um incentivo visual palpável para que o Mateu finalmente tomasse vergonha na cara.
entrasse na academia e começasse a se cuidar de verdade. No final da tarde, dirigi até o apartamento dele disposta a ter uma conversa franca, resolutiva e sem rodeios para encerrar essa birra de uma vez por todas. Subi pelo elevador com a sacola na mão, entrei na casa dele usando a minha chave e o encontrei sentado no sofá com uma cara péssima, olhando para a tela do celular apagada. Não perdi tempo com rodeios ou falsas delicadezas. Caminhei decidida até o quarto dele, abri a sacola e joguei as 3 regatas abertas diretamente em cima do colchão. Chamei-o para o quarto e disse em alto e bom som que aquilo era um desafio prático de maturidade para ele parar de se diminuir por causa de uma simples sugestão noturna e começar a se portar como um homem de presença. A reação do Mateu diante daquele gesto de incentivo conseguiu ser ainda mais patética e revoltante do que a fuga da noite anterior. Ele olhou para as roupas na cama, ficou completamente pálido e não abriu a boca para articular uma única frase coerente de defesa ou agradecimento. Em vez de engolir o orgulho e conversar como um adulto funcional, ele caminhou até o guarda-roupa com uma pressa doentia. Puxou uma mala de viagem de tamanho médio de cima da prateleira e a jogou no chão. Começou a enfiar mudas de roupa, desodorante e carregadores de qualquer jeito dentro da bolsa, ignorando olimpicamente todos os meus questionamentos sobre o motivo daquele teatro ridículo. Quando ele fechou o zíper da mala com um puxão ríspido, olhou na minha direção com uma frieza inexplicável e disse apenas que não suportava passar mais um segundo ali e que ia ficar hospedado no apartamento do próprio César até decidir o que faria da vida. Eu não consegui me conter e soltei uma risada de puro deboche misturada com ódio pelo absurdo daquela cena. O homem tem a casa dele, tem uma mulher disposta a puxar a orelha dele para que ele evolua, mas prefere pegar a malinha e correr para debaixo da asa do melhor amigo musculoso como um cachorrinho assustado. Tentei me colocar na frente da porta para exigir respeito e uma conversa de verdade, mas ele simplesmente desviou do meu corpo com desdém e saiu pelo corredor sem olhar para trás. Fiquei plantada no meio da sala vazia dele, completamente enfurecida, gritando sozinha com as paredes diante de tanta covardia e infantilidade acumulada. É de um cinismo sem tamanho uma pessoa preferir se refugiar na casa da mesmíssima pessoa que serviu de exemplo para a nossa conversa a ter a decência de admitir que exagerou na reação. Eu fiz de tudo para oferecer soluções, comprei presentes para incentivar a autoestima dele e me propus a ajudá-lo a sair dessa letargia. Mas a resposta dele é sempre a fuga. Ele prefere transformar um desentendimento banal de casal em um caso de emergência e envolver terceiros a encarar as próprias falhas com hombridade. Comentários da atualização 1. Usuário Anônimo diz: você realmente achou que jogar 3 regatas cavadas iguais às do cara que você quer que ele imite na cama ia soar como incentivo de maturidade? O nível de descolamento da realidade é assustador. Resposta da OP: eu tive uma atitude extremamente prática e objetiva para tentar resolver a raiz da insegurança dele de uma vez por todas. Em vez de ficar sentada no chão chorando por sentimentos feridos como ele faz, eu preferi oferecer as ferramentas para ele mudar a postura, mas a ingratidão dele não permite enxergar isso. Usuário Anônimo 2 diz: o Mateu foi muito lúcido em arrumar a mala e ir direto pro apartamento do César, que é o único amigo de verdade que ele tem e que com certeza vai apoiar ele longe desse veneno todo. Resposta da OP: achar bonito um homem adulto pegar a malinha e correr para o amigo em vez de resolver as pendências com a própria mulher dentro de 4 paredes só mostra a mentalidade medíocre de vocês. É a definição perfeita de covardia mascarada de coitadismo. Atualização 2. Já se passaram 5 dias desde a última atualização, e a palhaçada por parte do Mateu atingiu níveis intoleráveis que exigiram uma intervenção imediata da minha parte. Durante todo esse período, ele teve a audácia inacreditável de silenciar as minhas notificações, ignorar dezenas de chamadas que fiz e deixar todas as minhas mensagens de cobrança sem resposta. Eu não sou mulher de ficar esperando a boa vontade de homem imaturo que se esconde atrás de aplicativo de mensagem para fugir de conflitos que ele mesmo causou. Se ele achou que ia me colocar na geladeira e me fazer de boba enquanto bancava a vítima confortável na casa dos outros, ele calculou tudo muito mal. Como eu conheço perfeitamente a rotina dos 2 há meses, sabia com exatidão que às 18 horas em ponto eles estariam treinando juntos na academia do bairro. Vesti uma roupa apresentável. Peguei o meu carro e fui direto para o estabelecimento no final da tarde, decidida a ter a conversa definitiva que ele estava me negando covardemente. Ao entrar na recepção, passei direto pelas catracas e fui marchando com passos firmes até a área de peso livre, onde os homens costumam ficar se exibindo na frente dos espelhos.
Não demorou nem 2 minutos para eu avistar o Mateu e o César alternando repetições em um banco de supino, conversando e rindo como se nada estivesse acontecendo no mundo lá fora. Aquela cena de cumplicidade masculina me encheu de uma raiva indescritível, porque enquanto a nossa vida estava suspensa por causa da birra dele, ele parecia estar se divertindo às minhas custas. Caminhei até o meio do espaço onde eles estavam, parei exatamente entre os dois e cortei o exercício na hora, exigindo saber até quando Mateu pretendia manter aquele teatro vergonhoso de fugitivo. Falei em um tom perfeitamente claro e firme que não aceitaria ser ignorada por um covarde que prefere fugir de casa a resolver uma conversa básica de casal. Algumas pessoas que estavam nas esteiras e nos aparelhos ao redor pararam o que estavam fazendo e começaram a encarar a nossa roda com curiosidade. Percebendo os olhares da plateia, fiz questão de colocar os pingos nos is na frente de todo mundo para que ninguém achasse que eu tinha feito algo de errado ou desonesto. Expliquei em voz alta que toda aquela palhaçada dele ter fugido para a casa do amigo era única e exclusivamente por causa de uma birra infantil, já que eu apenas tinha sugerido uma referência próxima e masculina para tentar salvar a nossa química a dois que estava afundando no tédio. O Mateu largou os halteres no chão com um baque seco, levantou-se e ficou me encarando com uma frieza absolutamente cortante, sem demonstrar um pingo daquele desespero afobado que ele sempre teve. Ele parecia ter se transformado em uma pedra de gelo completa na minha frente. O César, por outro lado, deu um passo à frente com uma cara de puro nojo e desprezo estampado no rosto, me olhando de cima a baixo como se eu fosse a criatura mais desprezível do planeta. Ele apontou o dedo na direção da saída e mandou eu me retirar daquele espaço imediatamente, dizendo que eu não tinha o menor senso de limite ou decência humana para aparecer ali armada daquele jeito. Antes que eu pudesse retrucar a petulância do amigo dele, o Mateu finalmente se pronunciou com uma voz tão baixa e gélida que parecia vir de um estranho, dizendo para eu nunca mais me atrever a pisar no local de trabalho dele, na academia ou em qualquer lugar onde ele estivesse. A humilhação que aqueles dois me fizeram passar diante de uma dúzia de desconhecidos na academia foi uma das coisas mais revoltantes que já experimentei na vida. Dei meia volta e saí batendo salto pelo corredor da recepção, tremendo de tanto ódio e indignação por ver como uma tentativa legítima de comunicação civilizada foi distorcida em um espetáculo grotesco. Eu fui até lá apenas para cobrar a maturidade que ele me devia como namorada de quase 2 anos, mas eles preferiram se unir em um complô machista para me envergonhar publicamente. É um absurdo sem tamanho como homens são incapazes de lidar com mulheres que falam a verdade sem rodeios e preferem se defender atacando quem só queria transparência. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você invadiu a área de pesos de uma academia lotada. Gritou detalhes da sua intimidade na frente de um monte de desconhecidos para passar vergonha e ainda tem a coragem de chamar isso de tentativa de comunicação civilizada. É meme, só pode. Resposta da OP. Eu fui empurrada até esse extremo justamente porque o covarde do Mateu passou 5 dias me silenciando e fingindo que eu não existia. Quem não deve não teme, e a verdade precisava ser colocada na mesa de forma direta, sem esconder nada daquele grupinho de academia. Usuário Anônimo 2 diz: o olhar de nojo do César diz absolutamente tudo o que qualquer pessoa precisa saber. É óbvio que o Mateu contou cada detalhe bizarro daquela noite pro amigo, e os dois agora têm a certeza absoluta do livramento que o Mateu tá tendo. Resposta da OP. O César só me olhou daquele jeito porque é um manipulador que comprou a versão chorosa e cheia de meias-verdades que o Mateu inventou para posar de vítima perfeita. Quero ver a pose dele durar quando as pessoas souberem a história sem os filtros da hipocrisia deles. Atualização 3. Já se passaram 2 semanas desde a última atualização, e a postura arrogante do Mateu continuava firme, me ignorando completamente como se a nossa história de 2 anos pudesse ser apagada com o estalar de dedos. Como ele e o César continuavam trancados na bolha de vitimismo deles, eu decidi que não ficaria calada assistindo à destruição da minha imagem social sem fazer absolutamente nada. Era preciso restabelecer a verdade dos fatos com alguém sensato e neutro daquele círculo para desmascarar o monstro desproporcional que eles estavam criando do nada. A pessoa mais óbvia para essa ponte era Tatiana, a namorada de longa data do César, que sempre pareceu uma mulher centrada e compreensiva nos nossos jantares. Mandei uma mensagem muito educada para ela e a convidei para tomar um café da tarde na sala do meu apartamento, dizendo que precisávamos conversar de mulher para mulher sobre as bobagens recentes dos rapazes.
A Tatiana chegou no horário combinado, sentou-se no meu sofá e aceitou uma taça de vinho que servi para deixar o ambiente o mais relaxado e amigável possível. Comecei a conversa com um tom super descontraído, quase rindo do absurdo de toda a situação, explicando que os meninos estavam agindo como duas crianças mimadas por causa de uma simples dinâmica de quarto. Fui extremamente honesta e detalhei tintim por tintim a proposta que fiz ao Mateu, deixando claríssimo que envolver a figura do César era apenas um artifício puramente estético e visual, sem nenhuma intenção física real. Eu tinha certeza absoluta de que a Tatiana, como mulher esclarecida, daria uma risada comigo da fragilidade masculina e me ajudaria a colocar juízo na cabeça do namorado dela e do Mateu. O que aconteceu em seguida, no entanto, foi um desastre inexplicável e de uma baixeza que eu jamais imaginei presenciar dentro da minha própria casa. O rosto da Tatiana foi se transformando em uma máscara de puro ódio e perturbação à medida que eu falava com clareza. Em vez de conversar como uma mulher civilizada, ela deu um salto do sofá, levantou o braço com uma violência desmedida e atirou todo o vinho tinto da taça direto na minha blusa de seda clara e no meu tapete felpudo da sala, manchando tudo de vermelho. Ela começou a gritar histericamente no meio da minha sala, me chamando de ordinária sem escrúpulos, doente mental e sem limites na frente das janelas abertas do prédio. Eu fiquei em choque total, limpando o vinho do meu rosto enquanto a ouvia berrar que eu não prestava e que ia agora mesmo tirar satisfações com o César pelo desaforo de eu ter cobiçado o homem dela, antes que eu pudesse exigir que ela pagasse pelo estrago que acabou de fazer no meu tapete caríssimo. Ela bateu a porta do apartamento com tanta força que o quadro do corredor quase caiu no chão. Fiquei completamente estarrecida com a incapacidade daquela mulher de interpretar uma conversa madura sem descambar para o descontrole animalesco. Menos de uma hora depois do escândalo, a campainha do meu apartamento tocou de maneira seca e insistente. Abri a porta esperando a síndica por causa do barulho, mas dei de cara com o Mateu parado no capacho, com uma expressão absolutamente devastadora, fria e sem nenhuma faísca de humanidade nos olhos. Ele nem sequer cruzou o batente da porta, apenas estendeu a mão direita, jogou a cópia das chaves do meu apartamento em cima da mesinha do hall de entrada e deu um passo para trás. Com uma voz baixa, pausada e incrivelmente destrutiva, ele me avisou que a nossa história estava morta e enterrada para sempre, que os pais dele, os parentes e absolutamente todos os nossos amigos em comum já sabiam de tudo o que aconteceu e que ninguém mais naquele círculo queria ouvir a minha voz ou olhar na minha cara. Ele virou as costas imediatamente após terminar a frase e caminhou até o elevador sem me dar a mínima chance de resposta ou justificativa. Eu bati a porta e me encostei nela, tremendo de indignação com a hipocrisia coletiva daquele grupo podre que preferiu comprar um teatro infantil a encarar a sinceridade de uma mulher que nunca teve medo de falar as coisas às claras. É inacreditável como eles preferem se fechar em uma panelinha de falsidade, onde qualquer conversa franca sobre desejos e frustrações é tratada como uma traição imperdoável. Fui apunhalada pelas costas pela histeria de uma mulher desequilibrada e pela frieza calculada de um homem que usou uma brincadeira inocente como pretexto covarde para destruir o nosso relacionamento. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: você teve a brilhante ideia de chamar a namorada do cara que você usou de fantasia erótica pro seu namorado. Contou os detalhes rindo na cara dela e ainda ficou surpresa por levar um banho de vinho tinto? A sua falta de noção deveria ser estudada pela ciência. Resposta da OP. A Tatiana provou que é apenas uma histérica desprovida de qualquer maturidade feminina para ter uma conversa franca entre mulheres adultas. O descontrole dela só serviu para mostrar a insegurança doentia que ela tem em relação ao próprio namorado, e eu não tenho culpa se a verdade incomoda gente fraca. Usuário anônimo 2 diz: o Mateu foi lá, devolveu as chaves, avisou que o círculo todo sabe do seu comportamento e cortou o mal pela raiz. O melhor conselho que você pode receber agora é excluir as redes, sumir dessa cidade e torcer para ninguém mais lembrar dessa sua vergonha. Resposta da OP. Aquele círculo todo sempre foi uma farsa coberta por sorrisos falsos e conveniências sociais. E eu não faço questão nenhuma da companhia de pessoas que se alimentam de fofoca distorcida. Prefiro ficar 100 vezes sozinha na minha verdade do que cercada por hipócritas que fogem ao menor sinal de sinceridade. Atualização 4. Já se passaram 2 meses desde a última atualização. E o silêncio absoluto e impiedoso que se instalou na minha vida tem sido a experiência mais sufocante que já precisei enfrentar. O grupo de amigos simplesmente me deletou da existência de uma maneira tão cirúrgica e coordenada que parece que nunca fiz parte daqueles quase 2 anos de convivência.
Fui sumariamente excluída das comemorações de aniversário, dos churrascos de fim de semana e até do planejamento daquela viagem de fim de ano que eu mesma tinha ajudado a organizar com tanto carinho nos meses anteriores. Eu vejo de longe, pelas poucas postagens que ainda chegam até mim por contas de terceiros, que o Mateu foi completamente acolhido por todos eles, cercado pelo carinho da família e pelo suporte incondicional do César e da Tatiana. Ele parece estar reconstruindo a rotina dele com uma serenidade e uma paz que me causam um embrulho profundo no estômago toda vez que imagino. O impacto dessa história não ficou restrito apenas aos fins de semana perdidos e às redes sociais bloqueadas. A onda de choque conseguiu atingir até o meu ambiente de trabalho de forma humilhante. Por se tratar de uma cidade onde os círculos profissionais e de lazer acabam se cruzando, a história daquele escândalo na academia acabou vazando pelos corredores da empresa através de colegas em comum. O clima no meu departamento pesou de uma forma insuportável, com olhares de soslaio, risadinhas abafadas no café e um isolamento tácito que me faz contar os minutos para bater o ponto e ir embora. Passo as minhas noites sentada no sofá da minha sala completamente vazia, encarando fixamente aquela mancha escura de vinho tinto que secou no meu tapete claro e que nenhum produto de limpeza conseguiu remover por completo. Aquele borrão na minha sala virou uma espécie de monumento diário a tudo que eu causei. E foi nessa solidão forçada que a ficha finalmente começou a cair com um peso amargo, cruel e verdadeiramente devastador. Não há mais como me esconder atrás de discursos de superioridade moral ou culpar a fragilidade alheia quando o resultado de tudo é a minha própria ruína pessoal. A verdade nua e crua é que a minha obsessão fútil por um padrão de masculinidade exterior, somada à minha arrogância teimosa de nunca dar o braço a torcer, foi a única responsável por destruir a melhor coisa que eu já tive na vida. O Mateu era a única pessoa no mundo que me colocava como prioridade indiscutível em todos os dias da semana, que cuidava de mim com uma paciência infinita e cujo amor era absolutamente genuíno e desinteressado. Eu troquei essa lealdade inestimável por um capricho estético ridículo, por uma fantasia tola de querer moldar o meu parceiro a uma casca que nem pertencia a ele, apenas para massagear o meu próprio ego doentio. A humilhação de ser expulsa da vida dele não doeu por causa do julgamento dos outros, mas sim pela constatação tardia de que ele estava coberto de razão ao me afastar como um veneno. Hoje eu me encontro trancada no meu apartamento sem namorado, sem amigos, desprovida de qualquer resquício de dignidade e completamente isolada nos escombros da bagunça irreparável que eu mesma fiz questão de fabricar.